Imagine descobrir que a família mais poderosa do Império Russo construiu sua fortuna, com base em um pacto tão sombrio que até os próprios czares tremiam diante dele. Foi exatamente isso que aconteceu em um gélido janeiro de 1757, quando uma equipe de pedreiros contratada para ampliar os porões do Palácio Vorotsov na rua Sadovaia, em São Petersburgo, esbarrou em um segredo capaz de abalar até os veteranos mais endurecidos da Guerra dos 7 Anos. O que encontraram atrás daqueles muros de tijolos, nas entranhas da mansão, mudou para sempre a compreensão de como os Vorotsov alcançaram riqueza e influência desmedidas na corte da imperatriz Elizaveta Petrovna. Tudo começou quando Ivan Petrovich Suvorov, mestre de obras com 52 anos de experiência, o mesmo que ajudara a erguer o Palácio de Inverno, recebeu uma encomenda urgente do conde Mikhail Ilarionovich Vorotsov, expandir os porões de vinho da residência familiar a tempo para um grandioso baile em comemoração às vitórias russas em Grozny-Jezdor. Segundo documentos do arquivo do Ministério da Corte Imperial datados de 23 de janeiro, os trabalhos deveriam ser concluídos antes da Semana da Maslenitsa, quando o conde planejava impressionar a nobreza com um banquete suntuoso. Suvorov levou consigo 8 pedreiros e 4 aprendizes, entre eles Fyodor Kuznetsov, Vasily Volkov e Stepan Morozov, nomes que mais tarde apareceriam em relatórios confidenciais da chancelaria secreta. Em uma carta à esposa, escrita em 31 de janeiro, Kuznetsov confessava com a voz trêmula: "Minha querida Marfa, algo está errado. Encontramos uma coisa estranha atrás da parede velha. O conde nos ordenou silêncio e dobrou nosso pagamento. Mas tenho medo de que esse dinheiro nos custe mais do que imaginamos." Os primeiros sinais de que algo não estava certo surgiram já no segundo dia. Ao derrubar a parede que separava o porão antigo da nova expansão, os trabalhadores depararam-se com um cômodo não registrado em nenhum plano da construção. O ar ali dentro era pesado, uma mistura de incenso, metal oxidado e algo mais, algo que Morozov descreveria depois como o cheiro de sangue seco e enxofre. A temperatura no ambiente era anormalmente alta, embora não houvesse nenhuma fonte de calor visível. Quando Suvorov relatou a descoberta ao conde Vorotsov, a reação foi inesperada. Em vez de curiosidade ou surpresa, o nobre demonstrou um medo genuíno. Ordenou que as obras fossem paralisadas imediatamente sob ameaça de demissão sumária e perda de salários, proibiu qualquer menção ao cômodo recém-descoberto. No dia seguinte, 25 de janeiro, Vorontsov desceu ao porão acompanhado de um homem que ninguém havia visto antes, alto, magro, de pele pálida como cera e cabelos negros entremeados por fios brancos. Kuznetsov notou que o estranho falava com um sotaque estranho, possivelmente alemão ou austríaco, e usava no dedo um anel maciço com uma pedra vermelho escura. Quando os dois emergiram meia hora depois, o conde estava ainda mais pálido, enquanto o visitante exibia um sorriso satisfeito. A partir daí, a natureza do trabalho mudou radicalmente. Vorotsov cancelou a expansão do porão e, em vez disso, ordenou que o cômodo fosse selado com uma parede ainda mais grossa. Mas antes, mandou que os operários retirassem alguns objetos de dentro daquele espaço oculto, livros antigos encadernados em couro, com inscrições em latim e uma língua desconhecida, artefatos metálicos de formas incomuns, e um baú de madeira tão pesado que 4 homens mal conseguiam levantá-lo. Volkov, em confidência ao irmão, soldado do regimento Preobrazhensky, revelou: "Quando carregávamos aquele baú, ouvíamos algo se mover dentro dele. Não era o barulho de objetos comuns, parecia mais um sussurro ou até gemidos. Quanto mais subíamos a escada, mais quente ele ficava, como se houvesse fogo lá dentro. Mas o mais perturbador foi o comportamento dos criados da casa. A governanta Agafia Semyonovna, que servia a família havia mais de 2 décadas, pediu demissão logo após o término das obras. Em uma conversa com o cozinheiro, ela admitiu: "Não consigo mais dormir neste lugar. Todas as noites ouço vozes vindo do porão, ora como um canto, ora como lamentos. Ontem vi o conde descendo lá com uma chave grande. Só voltou ao amanhecer." Os registros policiais de São Petersburgo mostram que entre fevereiro e maio de 1757, o número de desaparecimentos na região da rua Sadovaia disparou. Em apenas 4 meses, 23 pessoas, na maioria mendigos, trabalhadores eventuais, vagabundos, sumiram sem deixar vestígios, um número muito acima da média para a área.
Muitos deles foram vistos pela última vez nas proximidades do palácio. Vorotsov, uma padeira chamada Helena Vasilieva, declarou às autoridades: vi alguns mendigos entrando no pátio da casa do conde. Pensei que fossem pedir esmolas, mas ninguém os viu sair dali. Enquanto isso, a fortuna dos Vorotsov crescia a um ritmo alarmante. Em maio, o conde adquiriu outra mansão na Rua Milionária e sua esposa, a condessa Ana Carlona, encomendou joias aos melhores ourives europeus no valor de mais de 100.000 rublos, uma fortuna absurda, já que um alto funcionário público ganhava cerca de 3.000 rublos por ano. A origem desse dinheiro era um mistério até para a imperatriz Elizaveta. Em anotações do camareiro Ivan Shuvalov encontradas nos arquivos estatais, há registro de uma conversa com a soberana em 7 de junho, Sua Majestade observou que a riqueza dos Vorotsov aumenta mais rápido do que os cofres do Império. E o pior é que o conde não negocia, não possui grandes terras nem recebeu favores recentes da coroa. As primeiras suspeitas sérias partiram do chanceler Alexander Bestuzev, que, através de seus agentes, descobriu que Vorotsov recebia visitantes em horários suspeitos, sempre à noite, e sempre nos porões de sua residência. Entre eles não apenas russos, mas estrangeiros, alemães, austríacos e até indivíduos que falavam idiomas desconhecidos, impossíveis de identificar pelos tradutores da corte. Em um relatório secreto de 15 de julho, Bestuzev escreveu: o conde Vorontsov só recebe hóspedes após o anoitecer, e as reuniões ocorrem exclusivamente nos subterrâneos de sua mansão. Os servos foram proibidos de circular pela casa depois das 22 horas e aqueles que desobedeciam eram demitidos sem explicações. Todas as tentativas de investigar oficialmente os Vorontsov esbarravam em obstáculos inexplicáveis. Funcionários designados para auditar as finanças do conde ou adoeciam repentinamente ou recebiam promoções vantajosas em províncias distantes. O caso mais estranho foi o do assessor judicial Piotr Narikin, encarregado de revisar os bens da família. Ele começou o trabalho com entusiasmo, mas, uma semana depois, seu nome desapareceu dos registros, como se nunca tivesse existido. O comportamento de Narikin mudou radicalmente. Colegas notavam que ele se tornará reservado, murmurava consigo mesmo e recusava-se terminantemente a discutir o andamento das investigações. Em uma carta à esposa, escreveu com urgência: querida Ekaterina, peço-te, leva as crianças para a propriedade no campo e não retorne à capital até que recebas uma missiva minha. O que descobri sobre os Vorontsov não deve ser conhecido por ninguém. Há segredos que é melhor deixar intocados. 3 dias depois, Narikin foi encontrado morto em seu gabinete. A versão oficial atribuía sua morte a um derrame apoplético, mas o médico pessoal do czar, Leshtin, que examinou o corpo, confessou em particular a amigos próximos que jamais vira algo semelhante. Segundo ele, o rosto do falecido expressava um terror tão profundo que parecia ter contemplado algo além da compreensão humana. Com a morte de Narikin, as investigações sobre os Vorontsov foram silenciosamente arquivadas e todos os documentos coletados desapareceram dos arquivos da chancelaria. No entanto, alguns registros sobreviveram em coleções privadas. Entre eles, uma carta do padre Ion Zlatosto da Igreja de São Nicolau, datada de agosto de 1757. Dirigida ao arcebispo de Novgorod, o clérigo relatava eventos perturbadores em sua paróquia. Vossa Eminência, sinto-me obrigado a informar que o conde Vorontsov e sua família não frequentam os ofícios há mais de 6 meses. Apesar disso, a condessa insistiu em encomendar missas especiais, mas, ao ser questionada sobre os detalhes, evadia-se até desistir das próprias solicitações. Mais alarmante ainda eram os rumores sobre o que ocorria dentro da mansão Vorotsov. Vizinhos queixavam-se de sons estranhos que ecoavam à noite. O comerciante Semyon Grachov, morador da casa ao lado, descreveu: não é música, nem canto. Parece o uivo do vento, mas ritmado mecânico. E às vezes ouvem-se gritos que não são humanos. No outono de 1757, São Petersburgo foi tomada por boataria. A família Vorontsov estaria envolvida em rituais ocultos. O estupim foi o caso de Makar Fedorov, cocheiro dos Vorontsov há 5 anos. Homem sóbrio e confiável, Fedorov começou a beber descontroladamente, entrando em crises de histeria. Em um cabaré, confessou ao taberneiro Nikolai Kuroshin: eles invocam algo das profundezas. Vi com meus próprios olhos. Levam pessoas vivas para o porão, mas só saem ossos e cinzas. E o
Velho conde, rejuvenesce a cada dia, embora tenha mais de 60 anos. As autoridades tentaram interrogá-lo, mas Fedorov sumiu. Seu corpo foi encontrado no Neva. Oficialmente um acidente, bêbado caiu no rio. Mas quem viu o cadáver? Sussurrava sobre marcas estranhas na pele, não queimaduras, mas algo parecido. Com gelo que corrói a carne. Até o final de 1757, os Vorontsov passaram a ser vistos com desconfiança pela nobreza. Sua riqueza e influência eram inegáveis, mas muitos evitavam aproximar-se. A princesa Dachova anotou em suas memórias: a sociedade dividiu-se entre os que invejavam a fortuna dos Vorontsov e os que temiam sua origem. Eu pertencia ao segundo grupo. O incidente mais revelador ocorreu em um baile na casa da condessa Razumskaya. Quando os Vorontsov entraram no salão, várias damas desmaiaram, e o jovem oficial Alexei Orlov caiu inconsciente no meio da dança. Ao acordar, jurou ter visto sombras negras envolvendo a família e ouvido sussurros em uma língua que não era desta terra. Mas o mais inquietante era a reação dos animais. Cães e cavalos recusavam-se a aproximar-se dos Vorontsov a menos de 10 passos. Gatos fugiam em pânico. Conde Sheremetev registrou em seu diário: meu velho cão de caça, sempre amigável, uiva e se esconde assim que eles aparecem. Os animais sentem o que nossos olhos não veem. O inverno de 1757 a 58 trouxe novos horrores. Moradores relataram luzes esverdeadas e frias nas janelas da mansão Vorontsov, como fogo feito de água do mar, descreveu o comerciante Ivan Belov. Pior, pessoas eram vistas entrando no casarão, mas nunca saindo. O zelador Fedot Lukianov, que contabilizava os visitantes, jurava: em 3 meses 37 pessoas entraram. Só 11 saíram. Onde estão os outros? É como se a terra os engolisse. Em fevereiro de 1758, até os mais céticos foram abalados. O padre Vasily Dobronravol, recém-nomeado para a igreja de Santa Catarina, visitou o conde Vorontsov para discutir uma doação. Homem racional, Dobronravol saiu de lá destruído. Em uma carta a seu confessor, escreveu: Pai Ioan, o que vi naquela casa abalou minha fé. Fogo na lareira não aquecia, pelo contrário, o ar gelava. Quando tentei abençoar o local, as velas apagaram-se sozinhas, e das paredes veio um som, como garras arranhando pedra. Ao aspergir água benta, ela ferveu no meu frasco, sem toque de chama. O conde apenas sorriu e disse: algumas bênçãos aqui são inadequadas. Dobronravol pediu transferência para o mosteiro e jamais falou do ocorrido. Sua carta só foi encontrada, escondida nos arquivos da lavra de Alexandre Nevsky, século depois. Na primavera de 1758, os eventos em torno da família Vorontsov tomaram um rumo ainda mais sinistro. As carruagens pretas sem distintivos, sempre escoltadas por homens silenciosos, vestidos de negro. Esses veículos partiam dos palácios das famílias suspeitas, seguiam rotas que evitavam postos de fiscalização, como se seus ocupantes conhecessem cada brecha nos controles imperiais. Praxin conseguiu interceptar uma dessas carruagens perto de Tver, mas o que encontrou dentro não eram mercadorias ou correspondências, e sim caixas de madeira reforçada com ferro seladas com cera negra e marcadas com os mesmos símbolos das moedas dos Vorontsov. Quando um dos agentes, ignorando as advertências, forçou uma das caixas, descobriu que seu conteúdo respirava. O relatório de Praxin, escrito com mãos trêmulas, descrevia: dentro havia algo enrolado em tecido encharcado de uma substância escura e viscosa. Ao tocar, o tecido pareceu contrair-se como se vivo, e então ouvimos um sussurro vindo de dentro, não em russo nem em qualquer língua que eu conheça, mas como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo, repetindo uma única palavra, ou talvez um nome. Shuvalov ordenou que as caixas fossem queimadas sem serem abertas, mas o dano já estava feito. O agente que as inspecionou enlouqueceu na mesma noite, arranhando os próprios olhos enquanto gritava sobre a luz por trás das pálpebras. Outros 2 homens que estiveram presentes morreram em circunstâncias inexplicáveis. Um foi encontrado mumificado em questão de horas, como se todo o líquido tivesse sido sugado de seu corpo. O outro simplesmente desapareceu de sua cela trancada, deixando para trás apenas um rastro de cinzas úmidas no chão. Enquanto isso, em São Petersburgo, a situação na residência dos Vorontsov atingia um clímax alarmante. Os agentes de Shuvalov relataram que o conde havia começado
a reunir objetos de poder de outras famílias da rede, manuscritos encadernados em pele humana, espelhos que não refletiam nada além de uma névoa escura e um coração preservado em formaldeído que, segundo boatos, ainda batia uma vez por século. Mas o mais perturbador era o fato de que, à medida que os Vorontsov acumulavam esses artefatos, a própria casa parecia expandir-se. Testemunhas juraram que novas alas e torres surgiam durante a noite, apenas para desaparecerem ao amanhecer, como se a mansão respirasse em sincronia com os rituais realizados em seus porões. Shuvalov sabia que não podia mais agir sozinho. Relutantemente, ele recorreu ao único homem na Rússia cuja autoridade poderia rivalizar com a sombra que se estendia sobre o império, o metropolita de Novgorod, Arseny Matsievich, um clérigo de reputação inquebrantável conhecido por sua guerra implacável contra heresias. Quando Shuvalov lhe apresentou as provas, as moedas amaldiçoadas, os relatórios dos agentes, os símbolos gravados na pele de um homem que havia tocado ouro dos Vorontsov, o metropolita empalideceu. Isso não é bruxaria, murmurou, traçando o sinal da cruz 3 vezes sobre os documentos. Isso é muito mais antigo. É, muito mais faminto. Ele revelou a Shuvalov um segredo guardado pela igreja desde os tempos de Ivan. Terrível. A existência de um culto que sobreviveu às purgações, às fogueiras e às maldições dos santos. Um culto que não adorava demônios, mas algo anterior a eles. Uma entidade que os antigos eslavos chamavam de Chernobog, não como um deus, mas como a ausência que devora a luz. Os Vorontsov, os Lazarev, os Mstislavski, todos eram apenas mãos de uma mesma coisa, uma teia que se estendia desde as catacumbas de Kiev até os salões de Moscou, alimentando-se do medo e da carne daqueles que a império esquecera. Eles não estão apenas roubando vidas, advertiu o metropolita. Estão construindo algo. E quando terminar, não haverá império suficiente para contê-lo. Shuvalov compreendeu então a verdadeira escala do horror. Não se tratava de uma conspiração, mas de um parto. E a Rússia era a mãe inconsciente dessa coisa. Os mensageiros não transportam apenas cartas e pacotes. Suas missivas são escritas na mesma língua dos rituais, revelou a Proxina, enquanto desdobrava sobre a mesa os pergaminhos interceptados. Shuvalov reconheceu aqueles símbolos, torcidos, a mesma caligrafia que sangrava nas paredes das catacumbas de Kiev. As palavras resistiam a qualquer decifração, mas a precisão com que eram trocadas entre os círculos revelava uma coordenação tão aperfeiçoada que só poderia nascer de uma inteligência não humana. E o pior, a rede não se limitava às fronteiras do império. Relatos diplomáticos falavam de fenômenos idênticos na Áustria, na Prússia, até na França, onde famílias abastadas realizavam cerimônias noturnas em salões vedados, enquanto as autoridades fechavam os olhos, afinal, seus cofres engordavam com um ouro daqueles benfeitores. Até o verão de 1758, Shuvalov havia reunido provas suficientes para levar à imperatriz um dossiê que faria tremer os alicerces de São Petersburgo. Mas quando tentou agendar uma audiência com Elisaveta Petrovna, esbarrou em um muro de silêncio. Sua Majestade adoeceu subitamente. O médico pessoal da czarina, Hermann Burgaf, confessou em particular com a voz trêmula de quem já viu demais: ela não tem febre, nem feridas, nem nenhum mal físico. Mas sonha. Todas as noites, as mesmas figuras escuras a visitam. Exigem que ela pare a investigação sobre os Vorontsov. E então, como se o nome invocado tivesse poder, a imperatriz ordenou que nenhum documento relacionado à família fosse sequer mencionado em sua presença. Com as vias oficiais bloqueadas, Shuvalov recorreu ao único poder que ainda poderia enfrentá-lo: a igreja. Sob as abóbadas geladas da Catedral de São Isaac, o metropolita Silvestre ouviu seu relato em silêncio, até que seus dedos, brancos como os de um cadáver, apertaram o crucifixo com força suficiente para fazer sangrar a palma. O que o senhor descreve não é novidade para nós, disse o prelado, e sua voz soava como um sino dobrando por mortos há muito esquecidos. Esses cultos existem desde que o homem aprendeu a temer a escuridão, mas nunca alcançaram esta escala. Antes eram hereges solitários, loucos que sussurravam para as sombras. Agora, era uma legião. Uma hidra cujas cabeças brotavam em Viena, Berlim, Paris. Silvestre conduziu Shuvalov aos arquivos secretos da lavra de Alexandre Nevsky, onde manuscritos apodrecidos descreviam seitas que adoravam coisas anteriores ao próprio Deus. Eles acreditam que, devorando almas, podem se tornar iguais àquilo que servem.
Eternos insaciáveis, explicou o metropolita, enquanto folheava páginas que pareciam respirar sob seus dedos. E estão certos. A igreja lutava contra eles há séculos, através de uma ordem monástica tão secreta que seu próprio nome era uma blasfêmia. Perdemos muitos irmãos nos últimos anos, admitiu Silvestre, e pela primeira vez Chuvalon viu medo nos olhos de um homem de Deus. O inimigo aprendeu. Agora ele caça os caçadores. Ainda assim, o metropolita prometeu ajuda com uma advertência: eles não são homens. Suas palavras são veneno para a mente. Seus olhares queimam a alma. E se o Senhor ouvir o chamado, não haverá volta. Armado com relíquias benditas, orações gravadas a fogo em seu próprio peito, Chuvalov escolheu a noite de 21 de agosto para o assalto final. Uma noite de lua nova quando, segundo as cartas interceptadas, os Vorontsov fariam o sacrifício que abrirá a porta. 20 agentes da chancelaria secreta e 5 monges guerreiros da Ordem Proibida marcharam até o solar da família, seus amuletos brilhando como brasas sob as capas. As armas que carregavam, espadas forjadas com metal de sinos de igreja e balas abençoadas com água de 7 fontes, eram as únicas capazes de ferir aquilo que os esperava. Mas nada os preparou para o que encontraram. O ar ao redor do solar era espesso, como se respirassem mel misturado a chumbo. Os cães de rastreio recuaram a 50 passos, uivando com um som que não era de dor, mas de reconhecimento. Assim que pisamos no pátio, soubemos que não estávamos mais no mundo dos homens, relataria depois o monge Macari, enquanto suas mãos tremiam ao descrever como os crucifixos em seus peitos esqueceram de ser frios e passaram a queimar como ferro em brasa. As orações, decoradas desde a infância, evaporavam de suas mentes como névoa ao sol. Dentro da mansão, o silêncio era tão absoluto que parecia vivo. A comida nas mesas ainda fumegava. Uma agulha permanecia cravada em meio a uma bordado pela metade, como se a costureira tivesse sido arrancada do tecido no instante exato em que Chuvalov arrombou a porta. Mas não havia ninguém, nem criados nem guardas, nem os Vorontsov. Apenas o cheiro de cera queimada e algo mais, um odor metálico como de sangue antes de ser derramado. Foi no porão que encontraram a verdade. A câmara secreta existia, e era pior do que qualquer pesadelo de Soltikol. As paredes pulsavam com símbolos que se contorciam à luz das tochas como se estivessem respirando. No centro, um altar exalava um brilho azulado frio como o toque de um cadáver. Sobre ele não havia ossos. Havia algo que já fora humano. Carne e osso transfigurados em uma substância cristalina translúcida que gemia quando tocada. Os fragmentos se moviam sozinhos, como se ainda buscassem se recompor em corpos inteiros. Quando o monge Serafim tentou exorcizar o altar, as paredes responderam. Vozes brotaram das pedras, não em russo, não em latim, mas naquela língua gutural dos rituais que fazia os dentes doírem só de ouvir. Não eram palavras, diria Serafim. Depois, com os lábios rachados de tanto morder a própria língua para não repeti-las. Era uma ordem. Saiam. Nunca voltem. Ou seremos nós quem os encontrará. O ar congelou. Uma geada negra começou a rastejar pelas paredes como veias de veneno. Então eles apareceram. Não eram os Vorontsov que Chuvalov conhecia. Eram formas envoltas em mantos que absorviam a luz, rostos ocultos por sombras tão densas que pareciam buracos no tecido da realidade. Só os olhos, 2 pontos vermelhos, brilhando como carvão em fornalha. E quando se moveram não foi com passos. Foi como se deslizassem sobre o chão sem tocá-lo, enquanto o frio em torno deles cortava a pele como lâminas. As balas os atravessavam sem efeito. As espadas comum ricocheteavam em algo invisível que os protegia. Só as lâminas abençoadas e as palavras sagradas dos monges conseguiam feri-los, e mesmo assim era como cortar água. A carne se fechava instantaneamente como se o dano nunca tivesse existido. Eles não lutavam. Como homens, gritaria mais tarde o agente Dolgorukov, enquanto suas unhas sangravam sulcos em suas próprias têmporas, tentando arrancar de si os sussurros que lhe diziam para deixar a espada cair. Eles sabiam o que íamos fazer antes de nós mesmos. E então ele chegou. O conde Vorontsov desceu as escadas do porão como se cada degrau fosse um ano de sua vida sendo desfeito. Sua pele tinha a cor de cinzas úmidas. Seus olhos, aqueles mesmos pontos vermelhos, fixaram-se em Chuvalov com uma intimidade obscena, como se já o tivessem dissecado em sonhos. Quando abriu a boca não foi um homem quem falou.
Foi um coro. Vozes sobrepostas, algumas humanas, outras. Outra coisa. E todas diziam a mesma frase em uníssono, enquanto a temperatura na sala caía até que o hálito dos homens começou a cristalar no ar. Vocês chegam tarde. Não era apenas um atraso. Era o anúncio de que a grande obra já estava em movimento, e nada nem ninguém poderia detê-la. O conde explicou com uma voz que rastejava como um vermes por baixo da pele que o que haviam testemunhado em São Petersburgo era apenas um fragmento de um desenho muito maior, da Lisboa. Ensolaradas neves de Moscou, centenas de células como a deles operavam nas sombras, tecendo uma rede invisível de sacrifícios e rituais. Preparamos o caminho para o retorno dos antigos senhores, sussurrou Von Chow, enquanto suas palavras pareciam se materializar no ar como fumaça negra. Eles governaram este mundo, antes que o homem sequer existisse, e governarão novamente. Cada vida ceifada no altar abria uma fissura entre os mundos, rachaduras por onde a essência dos antigos se infiltrava, corrompendo a realidade como tinta em água limpa. Quando as fissuras forem suficientes, a barreira ruirá, continuou ele, e seus lábios se curvaram em algo que não era um sorriso. E então, eles voltarão. O pior não era a ameaça em si, mas a revelação de que muitos dos poderosos da Europa já serviam a eles sem sequer saber. O ouro que oferecemos carrega consigo um fragmento de seu poder, explicou Von Chow, enquanto seus dedos longos e pálidos brincavam com uma moeda que brilhava com um tom doentio. Quem o aceita torna-se um vasto receptáculo de sua vontade. Primeiro em sonhos, depois na vigília, até que não reste nada do que eram. A batalha no porão durou até o amanhecer. Entre gritos de agonia e o cheiro de carne queimada, os agentes e os monges guerreiros conseguiram dizimar a maioria das criaturas que se contorciam nas sombras. Mas Von Chow e seus mais fiéis desapareceram como fumaça ao vento, como se o próprio ar os tivesse engolido. O altar foi reduzido a escombros, e os estranhos cristais negros que restaram das vítimas se desintegraram em pó cinzento ao toque da luz do dia. A vitória, no entanto, tinha o gosto amargo da derrota. Dos 22 homens que desceram aquelas profundezas, apenas 11 emergiram, e mesmo esses carregavam cicatrizes que nenhum médico poderia curar. O irmão Macari, que perdeu a mão esquerda em combate, repetia em delírio: o que vimos naquela noite não era para olhos mortais. Há verdades que queimam a alma só de serem conhecidas. Ele se ajoelhava até sangrar, rezando para esquecer, mas as visões o perseguiam acordado e dormindo, formas que não deveriam existir, vozes que sussurravam seu nome do vazio. Chuvalon tentou levar seu relatório à imperatriz, mas as portas do palácio permaneceram fechadas. Elizaveta Petrovna ainda estava doente, ou assim diziam, e enquanto ele esperava por uma audiência, os murmúrios começaram a se espalhar pela corte como um vírus. O general-maior Chuvalov, herói de tantas campanhas, agora era um homem quebrado, um visionário perigoso, um louco que via demônios onde só havia sombras. É impressionante como a opinião muda, escreveu ele em suas memórias com a caligrafia trêmula de quem já não confia nem na própria mão. Há uma semana eram reverências. Agora, são olhares furtivos e cochichos atrás de Lex. Alguém está envenenando minha reputação, e não com palavras, mas com algo muito mais profundo. Quando finalmente conseguiu apresentar suas provas, os burocratas as examinaram com desdém, como se fossem os delírios de um bêbado. General, isto é papel de embrulho, não um documento, riu um deles, enquanto o outro murmurava sobre exaustão mental. Até seus antigos aliados o traíram. O príncipe Trubetskoy, com quem dividira trincheiras na juventude, segurou-lhe o braço com uma expressão de pena falsificada. Ivan Ivanovitch, você se afundou demais nessas trevas. Vá para suas terras. O ar do campo limpará sua mente dessas visões. Só a igreja o ouvia. O metropolitano Silvestre e seus monges soldados continuavam a guerra nas sombras porque sabiam. O inimigo não atacava apenas com garras, mas com palavras, com ouro, com promessas que se enraizavam na alma como ervas daninhas. Ele corrompe a própria realidade, advertia o metropolitano em voz baixa, enquanto abençoava as lâminas de seus homens. Se falarmos alto demais, seremos calados. Se agirmos abertamente, seremos destruídos. Então lutavam em silêncio, enquanto o mal se espalhava como uma mancha de óleo sobre a água. Até que no outono de 1758 chegou a notícia: a imperatriz havia se recuperado. Chuvalov foi convocado ao palácio com a esperança de que finalmente alguém
ouviria seus alertas. Mas quando entrou na sala do trono, soube que algo estava horrivelmente errado. Elisaveta não era mais a mesma. Sua pele tinha um brilho antinatural, como se fosse polida por dentro, e em seus olhos, aqueles mesmos olhos que ele conhecia há décadas, agora dançavam um reflexo gelado, idêntico ao de Von Chou. Vossa Majestade, começou ele, a voz rouca de desespero, devo informar sobre uma ameaça que... Ela o interrompeu com um gesto lento, quase preguiçoso, como se o destino dele já estivesse selado. General-Maior Shuvalov disse, e sua voz soava como um coro distante. Ouvi falar de suas investigações. Lamento informar que você está doente. Muito doente. Seus lábios se curvaram em um sorriso que não alcançou os olhos. A família Von Chou é um pilar deste império. Não tolerarei acusações infundadas contra eles. Shuvalon tentou apresentar os documentos, as testemunhas, as provas colhidas em sangue, mas Elisaveta nem sequer olhou. Pior, ela anunciou com uma voz que ecoava como se viesse de um poço sem fundo, que o conde Von Chou seria promovido. Ele se torna governador-geral da pequena Rússia. Um reconhecimento por seus serviços à coroa. Naquele momento Shuvalov entendeu. Não era apenas influência. Era posse. A imperatriz não estava sendo manipulada. Ela havia se tornado uma delas. Ou pior, sempre fora. Sua carreira desmoronou como um castelo de cartas. Foi afastado dos cargos, reduzido a um fantoche em cerimônias vazias, até que lhe ofereceram uma aposentadoria honrosa. Ele aceitou porque sabia que recusa seria o mesmo que assinar sua sentença de morte. Retirou-se para sua propriedade em Tver, mas nem mesmo ali encontrou paz. Os camponeses sussurravam sobre estranhos que apareciam à noite, homens de olhos mortos que faziam perguntas demais sobre o velho general louco. Vieram os senhores da capital, contou o aldeão mais velho, a voz trêmula. Perguntavam onde o senhor morava, o que fazia, com quem falava. Seus olhos não piscavam, como se não fossem de verdade. No inverno de 1759, Shuvalov morreu. Oficialmente, um ataque cardíaco. Mas os criados contavam outra história. Nos últimos dias, ele gritava com sombras, falava de figuras que rastejavam pelas paredes, sussurravam seu nome no escuro. A grande obra continua, repetia, enquanto o suor frio escorria por seu rosto. Viu o futuro. Um mundo onde a luz se apaga, e os homens se ajoelham perante coisas que nunca deveriam ter voltado. Sua morte não foi um fim, mas um sinal. As últimas resistências oficiais ruíram. Os Von Chou desapareceram da corte, mas seu ouro continuou a fluir, envenenando mentes e abrindo portas que não deveriam ser abertas. Em toda a Europa, famílias desconhecidas surgiam do nada, enriquecendo da noite para o dia, repetindo os mesmos padrões, reuniões noturnas, desaparecimentos, um brilho estranho nos olhos daqueles que se aproximavam demais. Em Paris, o conde de Trigolitsyn relatava com horror a ascensão dos de Montmorency, uma linhagem que em menos de um ano, passou de nobres empobrecidos a ministros do rei. Seu comportamento é idêntico ao dos Von Chou, escreveu ele, enquanto a tinta de sua pena parecia secar como sangue. E o pior, Luís XV os recebeu em Versalhes. Ontem, nomeou o patriarca da família para o cargo de ministro das Finanças, um homem sem qualquer experiência, mas com outros talentos. As cartas entre os diplomatas se multiplicavam, cheias de relatos de cidades onde pessoas desapareciam em massa, onde o ouro dos novos ricos brilhava com uma luz doentia, onde os espelhos às vezes refletiam algo que não estava na sala. A igreja lutava, mas suas fileiras minguavam. Os monges guerreiros caíam um a um, e os poucos que sobreviviam voltavam com olhares vazios, repetindo as mesmas palavras. Eles já estão aqui. Em sua última missiva ao Papa, o metropolitano Silvestre escreveu com uma caligrafia trêmula: o inimigo não é apenas mais forte do que imaginávamos. Ele está reescrevendo as leis da criação. Temo que perdemos esta guerra antes mesmo de entender contra quem lutávamos. E então silenciou. Seu corpo foi encontrado em sua cela, os olhos arregalados, a boca aberta em um grito que ninguém ouviu. Porque a grande obra, afinal, não precisava mais de esconderijos. Ela já havia começado. O que vemos nestes campos não é mais uma guerra entre nações, mas algo muito mais antigo e terrível. Os canhões disparam, mas há momentos em que o ar parece se solidificar diante de nós, como se uma mão invisível detivesse as balas no voo. À noite, ouvimos vozes que não são humanas, sussurros que sibilam entre as árvores, cantos que sobem das trincheiras inimigas.
Os homens estão enlouquecendo. Alguns desertam, outros se jogam deliberadamente sob o fogo como se atraídos por uma força que não podemos ver. E o pior, os que sobrevivem não são mais os mesmos. Na Prússia, o rei Frederico, aquele mesmo gênio militar que outrora desafiou a Europa com sua lógica implacável, agora passa noites inteiras trancado em seus aposentos com mapas que não correspondem a nenhuma geografia conhecida. Seus generais relatam que ele ordena manobras baseadas em presságios, não em estratégia. Em uma batalha perto de Königsdorf, testemunhas juram ter visto sombras se movendo entre as fileiras prussianas, figuras altas e esguias que não deixavam pegadas na neve. Quando questionado, Frederico apenas sorriu e murmurou: eles estão aqui para nos ajudar. A vitória já foi escrita há milênios. Enquanto isso, em Viena, o misterioso barão von Schwarzenberg consolidava seu poder com uma velocidade que desafiava a razão. A imperatriz Maria Teresa, outrora a rocha inquebrantável dos Habsburgo, agora assinava decretos com uma expressão ausente, como se ouvisse vozes que só ela podia discernir. Seu confessador, padre Lorenz, desapareceu após escrever uma carta desesperada ao Papa: Sua Santidade, a corte não é mais nossa. Eles falam de um novo concílio, onde as decisões não são tomadas por homens, mas por algo que se esconde por trás deles. Ontem vi a imperatriz beijar um anel que não pertence a nenhuma casa real. Seu metal brilhava como mercúrio, e quando tocou, seus dedos sangraram sem corte. O anel, segundo rumores, havia sido entregue por Schwarzenberg, que o receberá de mãos que não são desta terra. Mas foi na Rússia que a corrupção atingiu seu ápice. Após a morte de Elisaveta em 1762, cujo leito funerário, dizem, foi encontrado coberto por símbolos gravados com unhas, o trono passou para Pedro III, um homem já fragilizado pela bebida e por visões que o perseguiam desde a infância. Seu reinado durou apenas 6 meses. Em junho daquele ano, ele foi deposto em um golpe orquestrado por sua própria esposa, Catarina, com o apoio silencioso e inquietante dos mesmos círculos que haviam corrompido Elisaveta. Catarina, por sua vez, embora publicamente desdenhasse da superstição, permitiu que seu favorito, Grigório Orlov, financiasse expedições arqueológicas a sítios proibidos na Sibéria, de onde retornavam caixas lacradas com inscrições em línguas mortas. A imperatriz sabe mais do que admite, confessou um oficial da guarda imperial antes de ser encontrado enforcado em sua cela. Ela sorri quando fala dos antigos aliados da Rússia. Mas esses aliados não são humanos. E então, veio o Edito de 1763, a criação da Comissão Secreta para Assuntos Extraordinários, um órgão sem rosto, cujos membros não respondiam nem ao Senado, nem à Igreja. Seu primeiro ato foi ordenar a coleta de todas as crianças entre 7 e 12 anos que demonstrassem sinais de sensibilidade especial. Aqueles que falavam línguas desconhecidas, previam mortes ou desenhavam símbolos em sono. Oficialmente, elas seriam educadas para servir ao Estado. Na prática, desapareciam. O padre Ioan de Poltava, que tentou impedir o sequestro de seus coroinhas, foi encontrado 3 dias depois com os olhos costurados e a boca cheia de terra. Em seu peito, uma mensagem escrita com sangue: as crianças são a chave. O futuro já foi dado a elas. Enquanto isso, nas universidades, a ciência se curvava ao oculto. Os salões de Moscou e São Petersburgo, outrora dedicados ao iluminismo, agora abrigavam debate sobre a verdadeira natureza do tempo e os pactos entre os homens e os que vieram antes. Lomonosov, antes de sua morte súbita, seu corpo foi encontrado carbonizado em seu laboratório, rodeado por círculos de sal derretido, deixou um último manuscrito: eles não são deuses, são arquitetos, e estamos construindo algo que não entendemos com pedras que não reconhecemos como nossas. A guerra na Europa terminou em 1763 com o Tratado de Hubertusburg, mas ninguém comemorou. Os generais que assinaram o acordo disseram que durante as negociações havia outros na sala, figuras altas, vestidas de preto, cujos rostos não podiam ser lembrados depois. O mapa da Europa havia sido redesenhado, mas não por mãos humanas. E então, como se um sinal tivesse sido dado, as crianças começaram a sonhar o mesmo sonho. Em aldeias distantes da Ucrânia, em castelos da Boêmia, nos subúrbios de Paris, meninos e meninas acordavam gritando, suados, repetindo as mesmas palavras: eles estão vindo. Eles já estão aqui. E quando a última pedra for colocada, não haverá mais
Escuridão, porque a escuridão será deles. Os padres que os ouviram tremiam. Os pais que tentavam acalmá-los choravam, porque todos sabiam, no fundo de suas almas corrompidas, que as crianças não mentiam, e que a grande obra, afinal, nunca havia sido sobre conquista. Era sobre nascimento. O que se desenrolava naquela guerra não tinha nome nos livros dos homens. Soldados, de joelhos na lama dos campos de batalha, juravam ter visto seres pairando sobre as trincheiras, criaturas que não eram anjos nem demônios dos evangelhos, mas algo mais antigo, mais fome. Eles não lutavam, não intervinham, apenas observavam, como entomólogos diante de formigas em guerra, estudando o momento exato em que o medo humano se transforma em loucura. O general russo Piotr Rumiantsev, em relatório selado com cera negra enviado à imperatriz, escreveu com letra trêmula: Majestade, meus homens não são mais os mesmos. Combatem com uma ferocidade que ultrapassa a coragem, é como se algo os habitasse por dentro. À noite, sonham com mestres que lhes ensinam a matar de maneiras que nenhum manual militar jamais descreveu. E o pior, a terra está respondendo. Nos vilarejos ao redor dos campos de batalha, os camponeses relatavam o mesmo pesadelo. A terra enegrecia como queimada por dentro. Os rios corriam vermelhos não pelo sangue dos mortos, mas por algo que crescia nas suas águas. As plantas nasciam retorcidas com folhas em forma de garras ou bocas mudas. Um padre de Blesdorf, em carta desesperada ao bispo, confessou: aqui onde milhares caíram, nada mais brota exceto o silêncio. E ainda assim à noite ouvimos gemidos vindo do chão. Não são os mortos. É a terra lembrando. As crianças eram as primeiras a encontrar os fragmentos, pedaços de metal frio mais pesados que o chumbo, cobertos por símbolos que faziam os olhos doerem-se fitados. Por muito tempo. Em 1764, quando os tratados foram assinados e as fronteiras permaneceram as mesmas, todos souberam, a guerra havia sido apenas o primeiro ato. Algo havia nascido na carnificina, e agora se espalhava como um veneno lento pelas veias dos impérios. Na Rússia a podridão floresceu mais rápido, após a morte de Elisaveta em dezembro de 1761, seu sucessor, Pedro II, governou apenas 6 meses, mas foi tempo suficiente para abrir as portas. Seus decretos, assinados com uma caligrafia que parecia escrita por mãos sobrepostas, ordenavam a criação da Academia Imperial das Ciências Antigas, um nome pomposo para um antro de heresias. Não eram historiadores que ele convocava, mas homens que colecionavam crânios de civilizações esquecidas e sussurravam com espíritos em línguas mortas. Dmitry Volkov, seu secretário, anotou em seu diário: o imperador mudou depois da coroação. Passava dias na biblioteca, lendo livros trazidos por seus novos conselheiros, livros em idiomas que nenhum erudito da corte reconhecia. Mas ele os lia, como se as palavras se desenrolassem em sua mente antes mesmo que seus olhos as vissem. Em suas últimas semanas, sua sombra não o acompanhava mais. Ela ficava para trás, como se relutasse em segui-lo. O golpe que o derrubou não foi por incompetência, mas por terror. Grigori Orlov, um dos conspiradores, confessou a um aliado em voz baixa depois de muito vodka: não, o matamos por suas políticas. O matamos porque quando o olhávamos já não víamos um homem. Seus olhos brilhavam como brasas sob a água. E à noite, de suas câmaras vinham sons que não eram voz, nem grito, nem música. Era como se algo rasgasse o ar para entrar. Catarina II tentou queimar a infecção. Fechou a academia, exilou os ocultistas. Queimou arquivos. Mas o culto já havia se tornado a medula dos ossos do império. Potemkin, após meses de investigação, entregou-lhe um relatório que a fez empalidecer. Majestade, eles estão em todos os lugares. Governadores que assinam decretos com sangue de galinha. Generais que desenham pentagramas nas plantas de batalha. Sacerdotes que abençoam colheitas com rituais que não constam em nenhum missal. E o pior, eles não se escondem, porque já não precisam. Na França, na Inglaterra, na Áustria, o mesmo câncer crescia. Famílias cujo ouro não vinha de minas nem de comércio, mas de pactos controlavam bancos, exércitos, até as universidades que juravam iluminar a razão. Diderot, o filósofo, escreveu a um amigo em desespero: a era das luzes é uma farsa. Não vencemos a superstição, apenas a vestimos com roupas novas. Eles usam nossas próprias descobertas contra nós. A ciência que deveria libertar o homem tornou-se a ferramenta perfeita para escravizá-lo.
E então, em 1770, o mundo começou a mover-se. Marinheiros relatavam ilhas, surgindo onde antes havia apenas abismo. As correntes oceânicas invertiam seu curso, como se algo imenso nadasse contra elas. Os astrônomos, por sua vez, viram o céu, uma atividade cósmica sem precedentes. Estrelas pulsavam em ritmos erráticos como se respirassem, enquanto corpos celestes desconhecidos cruzavam a abóbada noturna, esferas metálicas que não refletiam a luz, mas a absorviam, deixando atrás de si rastros de uma substância escura, semelhante à tinta derramada no éter. Joseph Jérôme de Lalande, diretor do Observatório de Paris, escreveu em um relatório confidencial à Academia de Ciências: Senhores, o que testemunhamos nestes últimos anos desafia não apenas nossas teorias, mas a própria natureza da realidade. Não se trata de anomalias, é uma reconfiguração. As leis que governavam o universo parecem estar sendo reescritas diante de nossos olhos. E o mais aterrador, essas mudanças não se limitam ao firmamento. Elas infectam a mente humana. Os hospitais da Europa encheram-se de casos que os médicos, mesmo os mais céticos, não conseguiam explicar. Antoine Lavoisier, físico da corte francesa, descreveu em cartas particulares a colegas uma epidemia de lucidez, pacientes que, em plena posse de suas faculdades racionais, afirmavam ver e ouvir o que outros não podiam, e cujas visões com assustadora frequência se concretizavam. Crianças de 10 anos esboçavam em papel os princípios da termodinâmica antes de Lavoisier formalizá-los. Adolescentes em delírio falavam línguas mortas há séculos, ou desenhavam máquinas que só existiriam um século depois. Em São Petersburgo, a Imperatriz Catarina II, alarmada, ordenou a criação de casas de contenção para mentes excepcionais, oficialmente asilos, na verdade, laboratórios de quarentena. O diretor de uma dessas instituições, o Dr. Semyon Zibelin, anotou em seu diário: eles não são loucos, são portais. Essas crianças acessam conhecimentos que não deveriam possuir, como se algo ou alguém lhes sussurrasse segredos através do tempo. E o pior, quem passa muito tempo perto delas começa a ouvir os mesmos sussurros. Um de seus assistentes, após meses de exposição, começou a recitar fórmulas químicas desconhecidas. Quando questionado, respondeu: não as inventei. Ela me mostrou. Quem? Perguntou Zibelin. O homem apontou para o vazio e sorriu. Aqui sempre esteve aqui. Asterisco. Até 1780 ficou claro que o mundo havia cruzado um limiar. As instituições, antigas igreja, monarquias, aristocracias, ainda se mantinham de pé, mas eram agora cascas ocas habitadas por algo que imitava a humanidade sem sê-la. A última resistência organizada veio de sociedades secretas como a Irmandade da Luz, fundada por nobres intelectuais que ainda lembravam como era o mundo antes. Seu líder, o Conde Cagliostro, escreveu em um manifesto nunca publicado: não podemos deter o que já está em movimento, mas podemos preservar a memória do que éramos. Talvez em algum futuro esses fragmentos de verdade sirvam para despertar aqueles que virão depois de nós. A Irmandade tentou criar refúgios, bibliotecas escondidas, escolas clandestinas, onde a humanidade original pudesse sobreviver. Mas era uma guerra perdida desde o início. Seus membros desapareciam em noites sem lua, ou eram encontrados dias depois, sorrindo demais, repetindo frases em línguas que ninguém reconhecia. No último bilhete de Cagliostro, endereçado a um aliado desconhecido, lia-se apenas: eles não são deuses, são parasitas. E nós, sem perceber, construímos o ninho perfeito para eles. Quando o século XVIII chegou ao fim, a transformação estava quase completa. As cidades ainda fervilhavam, os campos ainda eram arados, os bebês ainda nasciam, mas algo fundamental havia mudado. Vassili Tatischer, historiador russo, que documentou em segredo a erosão da humanidade, deixou um aviso em seus papéis: o que começou em nosso tempo não terminará nunca. As forças que se infiltraram não buscam conquistar-nos. Elas buscam recriar-nos à sua imagem. Cada geração nascerá um pouco menos humana, um pouco mais deles. Seus cálculos eram precisos. Em 100 anos, o que hoje nos horroriza será normalizado. Em 200, ninguém lembrará que já foi diferente. Em 300, o que chamamos de humanidade será apenas uma nota de rodapé na história de outra espécie. Asterisco. Arquivos classificados do Império Russo, descobertos por acaso no século XX, confirmam seus piores presságios.
Um relatório de 1897, assinado por uma expedição geológica à Sibéria, descreve ruínas às margens do Baikal, estruturas de uma arquitetura impossível, feitas de um material que não se corrói, não queima e não existe em nenhuma tabela periódica conhecida. Os exploradores anotaram: as paredes não têm costuras. São como se tivessem crescido de uma só peça. E há algo mais, quando encostamos as mãos nelas. A página seguinte está rasgada. Mas no canto inferior, uma anotação à mão com letra trêmula: eles nos ouviram. Asterisco,